Para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo, eu sou casado com a Rosângela, nós temos 28 anos como cristão, fomos batizados em São Paulo. Vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente, depois eu vou entrar aqui no que a gente quer falar hoje. Sei que alguns não me conhecem, né? Alguns me conhecem, outros não, mas só para você ficar mais familiarizado comigo, eu tenho 28 anos como cristão, fui batizado em São Paulo. Na época eu fazia faculdade de engenharia, estava na faculdade de engenharia, fazendo engenharia elétrica. Um amigo me convidou várias vezes, eu dei um bolo nele várias vezes, até que um dia eu aceitei, fui para um bate-papo. E naquela época, esse meu amigo, ele tinha terminado um namoro e ele vinha compartilhando comigo no carro sobre esse namoro que ele tinha terminado. E eu cheguei no bate-papo e falei assim: olha, eu gostei aqui do grupo, eu só não quero terminar meu namoro. E aí estudaram a Bíblia comigo. Naquela semana a Rosângela não queria que eu viesse, porque ela sabia. O rapaz estava falando muito disso do namoro dele. Ela falou: se você for lá, eles vão separar a gente. E aí eu fui escondido dela. Falei que ia, ela não quis ir, acabei indo. Eu adorei o bate-papo. Estudei a Bíblia naquele mesmo dia. Domingo eu fui no culto. Fizeram discípulo comigo na calçada do local que eu estava lá. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu tinha vergonha de abrir a Bíblia diante das pessoas. E eu lembro de estudando a Bíblia, fazendo discípulo comigo no domingo. E eu chegando na casa da Rosângela, falei: eu quero ser um discípulo. E ela falou: se você for, está tudo terminado entre nós. Nós estávamos namorando há 6 anos. Eu estava noivo, os móveis comprados na casa do pai dela. O pai dela é lagoano, daqueles que puxa a peixeira. E eu terminei com ela naquele dia. Eu falei: se você não vem comigo, então nós vamos terminar. Com o coração duro por dentro, fiquei quebrado, sofrendo, né? Angustiado. E aí ela veio, contrariada, porque lógico que veio perder. Ia perder o bonitão aqui, né? Então ela veio estudar a Bíblia, com a cara de limão danada, uma tromba de elefante danada. Ela fez o primeiro estudo, no segundo estudo já estava diferente. Quando foi na quinta-feira daquela semana eu fui batizado. Ela foi batizada na outra semana. E aí começou a nossa luta, porque os pais dela não concordavam que ela viesse para a igreja, nem meus pais. E aí começou aquela batalha entre as famílias, né, para tentar tirar a gente da igreja. Naquela época tinha um programa chamado Aqui Agora, que era um programa policial. Meu pai falou: vou chamar o programa lá, nessa igreja, lavando a sua cabeça. A história é que o meu irmão mais novo, um dia eu cheguei para ele e comecei a compartilhar. Eu mudei em casa, porque na minha casa eram 3 homens. A minha irmã, a Magali, não sei se vocês conhecem a Magali. Magali é minha irmã. Ela tinha 12 anos na época. Então, imagina, 3 homens, a gente chegava em casa, comia quem chegasse primeiro. Então, o último que chegava ficava sem comida. Eu comia o resto que tinha. E eu comecei a chegar em casa e preparar comida para o meu irmão. Aí meu irmão falava assim: não, tem uma coisa errada com esse cara. Alguma coisa está acontecendo com ele. E aí ele começou a se convencer. Eu sempre à noite falava com ele, falava empolgado da Bíblia. Ele falou: uau, eu nunca tinha visto isso. E aí ele veio estudar a Bíblia. O meu irmão estudou a Bíblia. Ele veio numa terça-feira, nós estávamos fazendo evangelismo lá no centro de São Paulo. Ele veio aquele dia, conheceu os discípulos, fez palavra e fez discípulo no mesmo dia. Voltou, outro dia o irmão ia ter uma folga lá no trabalho dele, convidou para passar o dia com o meu irmão. Estudou a Bíblia de manhã, quando eu fui à noite foi batizado. Se somar o tempo, 24 horas de estudo, ele foi batizado. E é o Marcos, que da igreja lá em Belo Horizonte, né? O meu outro irmão falou: não, agora não, peraí, lavaram a cabeça do meu irmão e do meu irmão mais novo. Meu pai ficou doido, meu pai estava louco da vida, ficou doido. Meu irmão falou: deixa comigo lá que eu vou lá tirar isso. Aí ele veio, chegou no bate-papo, tinha umas 20 pessoas no bate-papo. Ele falou, na época ele já era casado, ele falou para a esposa dele: não come nada, hein? Aí separou homens e mulheres, ele ficou preocupado.
Passaram 3 semanas, o meu irmão foi batizado. Questão de um mês, mais ou menos, minha família inteira foi batizada. Um pouco mais depois, minha cunhada também foi batizada. Começamos um bate-papo lá no Capão Redondo. Terra Santa, Capão Redondo. A gente ficava aquela Elias Matos de cima para baixo evangelizando lá. A gente já, se você olhar na calçada, tem umas marcas nossas lá de pisada, de evangelismo que ficou lá. Naquela época nós conhecemos o Edmilson Cabelo, que é do Edmilson. Aí, ó, foi batizado, era jovem, tinha 19 anos, 18 anos, foi batizado lá no Capão Redondo. A Denise também, né? A Denise era a nossa companheira de igreja católica. A gente ia para a igreja católica. A Denise era a primeira a chegar na fila do padre para pegar a hóstia. A hora que o padre falava assim, vamos para o momento da hóstia, a Denise estava lá, a primeira. E ela foi batizada, está firme até hoje. E vários irmãos, né, lá do Capão Redondo, que a gente estudou a Bíblia, o Antônio Trovão, que a gente chama de Trovão, Antônio da Maria, estudamos a Bíblia com ele também, o Cláudio Murilo, dentre outros também que Deus nos ajudou. E a minha irmã, ela ficou tão assustada com tudo que aconteceu lá, que a minha irmã nunca quis vir na igreja. Convidava para ir, eu não vou nessa igreja não. O pessoal está lavando a cabeça, lavando a cabeça tudo de vocês. E nós, com a nossa sabedoria de elefante, né? Nós pisamos muito na bola também no começo, saindo, não falando para onde ia. E meu pai, por exemplo, nunca tinha dormido fora de casa. Fui batizado na quinta-feira, sexta-feira eu fui para estar com os irmãos e sumi, desapareci. Dormi na casa do irmão, nem avisei meus pais. Outro dia meu pai estava louco da vida. Então isso traumatizou muito a minha irmã, ela não quis ser uma cristã. E ela cresceu, casou, teve filha. E aí ele morava em São Paulo, e a gente sempre tentando evangelizar ela e tal. Aí ela inventa de morar em Brasília, mudar em Brasília, para Brasília. Aí eu falei, agora já era, porque se aqui em São Paulo, uma igreja desse tamanho, ela não foi convertida, a minha ideia humana, né? Lá em Brasília, que a igreja era menor, né? Vai ser mais difícil, na minha compreensão humana. E aí, depois de estar em Brasília, ela começou a sentir uma falta de algo para a filha dela, nem foi para ela, foi para a filha dela, porque na igreja que ela fazia parte não tinha nada para criança, né? E aí um belo dia ela veio em casa fazer uma visita aqui em São Paulo, e ela falou para mim, fala um pouco da sua igreja. Agora. Aí nós passamos uma tarde lá falando com ela, eu falei, dá chance, abre o seu coração, para você conhecer. Olha, se tivesse feito mal, eu não estaria aqui hoje, né? Usei tudo que você imagina que eu podia usar. E aí ela foi para Brasília com ela e o meu cunhado, né? Aquela pulga atrás da orelha. Ela chegou lá na segunda-feira, pegou o carro dela para ir trabalhar, e ela falou assim, Deus, se o meu irmão está falando a verdade, me dá um sinal, me dá um sinal. E aí ela dirigindo, ela não viu o sinal. Não viu o sinal vermelho. Atravessou o farol vermelho, arrebentou um carro, uma CR-V novinha, bem na porta. Aí o dono do carro saiu, a mulher, o dono, ela bateu, o lado que ela bateu estava grávida. E o rapaz saiu, falou para ela, tá tudo bem? Tá tudo bem aqui? Lá minha esposa também está bem. Falou para minha irmã, fica tranquilo que eu sou um cristão. Minha irmã falou assim, não é possível. Aí ela foi pro trabalho dela, resolveu a questão lá, foi pro trabalho dela, chegou lá, ela sentou na cadeira, quem ligou para ela? O Jorge Bittencourt. Estava lá em Brasília, eu tinha ligado para ele no domingo à noite. Liga para minha irmã que acho que ela está aberta. Elas começaram a estudar a Bíblia, depois de algum tempo, um mês, um pouco, aí ela e meu cunhado foram batizados. E eles voltaram para São Paulo, foram lá só para ser batizados. Voltaram para São Paulo, hoje a minha irmã trabalha como administradora da igreja, tem feito um ótimo trabalho como administradora, né? E tem sido uma alegria para nós. E nesse último final de ano, nós fomos para a praia, e foi a primeira vez que a gente conseguiu reunir a família cristã. Então é uma bênção ter familiares cristãos. Nós passamos juntos pela primeira vez, todos os irmãos juntos, os cristãos, e podemos
desfrutar da amizade cristã, dos relacionamentos, dos filhos também. Então, a minha oração é que você consiga, Deus abençoe você, que você consiga influenciar seus familiares, sempre a tempo, sempre, nunca é tarde demais, né? Então, continue dando o seu exemplo lá e orando por eles. Um dia, Deus vai abençoar e você vai poder salvar seus familiares. Bom, como o tema é maturidade, e eu procurei no dicionário, talvez você já tenha ouvido alguém falar aqui nesses dias, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no significado da maturidade, aqui diz assim no dicionário: estado, condição, no estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Eu gostei mais dessa parte final, que fala que é saber ou habilidade adquirida. Eu acredito que maturidade é a arte que nós temos, ou a capacidade que nós temos de colocar o que a gente aprende na prática. Porque você pode ser um erudito, pode ser um teólogo, se você não põe em prática, de que isso vale? Então, se você tem crescido no seu conhecimento de Deus, e você tem colocado em prática o pouco ou muito que você sabe, você está crescendo em maturidade. É isso que eu acredito. E maturidade é você pôr na prática o que você aprende. Sabe, eu sempre ouvi também dizer que inteligência, você é uma pessoa inteligente se você pratica se você aprende com seus erros. E você é uma pessoa sábia se você aprende com os erros dos outros. Então, agora se você não aprende nem com os erros dos outros, nem com os seus erros, aí, meu amigo, você vai sofrer. Então, eu acredito que maturidade é o quanto você aprende com os seus erros, ou o quanto você aprende com os erros dos outros. E você vai mudando, vai aprimorando, vai dando passos mais firmes, vai reconhecendo erros e vai mudando a sua maneira de viver, né? Sabe, maturidade também não tem muito a ver com a idade. Eu já vi pessoas mais velhas e imaturas. Fica tranquilo que eu não vou citar seu nome, tá? E já vi gente jovem, super madura. Recentemente, no sábado, tivemos uma saída com um casal. Eles levaram a filha de 13 anos, e eu e a Rosana ficamos impressionados com a maturidade da menina. Algumas vezes até ajudando os pais. Então, essa coisa de maturidade não tem a ver muito com a idade. Lógico que a idade ajuda, mas não necessariamente tem a ver com a idade, mas sim o quanto você põe em prática o que você aprende. Eu poderia falar aqui sobre vários aspectos. Estou brincando, não vou ficar até as 2 da tarde não, tá? Eu poderia falar sobre vários aspectos aqui da maturidade, mas eu queria tocar em alguns pontos que eu acredito que são fundamentais da nossa vida como solteiro, como casado, como jovem, seja qual for a sua situação, mas especialmente como solteiro. Eu queria fazer uma pergunta para você, pensando no primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, que maturidade no relacionamento, que o Edson pediu para eu falar sobre maturidade, o Edson e a Daisy, né, no relacionamento. Então, pensando nos relacionamentos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é como está o seu relacionamento com você mesmo. Primeira coisa, como é o relacionamento que você tem com você mesmo? Vamos abrir em Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Como anda o relacionamento com você mesmo? Salmo 139, versículo 13. Todo mundo está aí comigo? Amém. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu
Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Você pode ler o Salmo 139 inteiro depois. Mas basicamente fala da criação de Deus. Que Deus, como um construtor, um engenheiro perfeito, Ele fez você. Amém. E Deus, já desde a criação, Ele mesmo disse que tudo que Ele faz, tudo que Ele fez é o quê? Bom. Tudo que Ele fez, Ele falou, ficou bom. Deus, quando criou você, também falou, ficou bom. Você é uma criação perfeita que Deus desenhou. Eu quero fazer uma pergunta para você responder para você mesmo agora, com toda sinceridade, na sua consciência. Você gosta de você mesmo? Você gosta de você mesmo? Como você se sente quando você olha no espelho? Você gosta de você mesmo? Tudo bem, você pode falar, eu preciso engordar um pouquinho, outro precisa emagrecer um pouquinho, aí aparecendo uma ruga aqui, uma ruga ali, né? Mas a pergunta, você gosta de você mesmo? Qual é a relação que você tem com o espelho? Na minha casa está cheio de espelho. Porque eu tenho aprendido a gostar de mim mesmo. Que afinal, como eu, só sou eu. Como você, só tem você. Sabe, eu fico pensando sobre a nossa história. Eu contei um pouco da minha história aqui. Eu poderia ficar também o dia inteiro contando da minha história. Mas sabe o que é emocionante de conhecer as pessoas? Que cada um tem uma história. E essa história é só sua. E é maravilhosa. Seja ela com os altos e os baixos que você teve. Seja ela com as tristezas e as alegrias que você teve. É a sua história. É a sua história. Você construiu ela com Deus na sua vida. Foi o espaço que você deu. Não foi outra pessoa. Foi você. É sua história. Você gosta da sua história? Apesar do sofrimento, apesar talvez do abuso que você sofreu, apesar de seja lá do que for que você passou, você gosta da sua história? Você tira da sua história as lições boas e aprende com os erros? Você gosta da sua história? Você está resolvido com o seu passado? Amém. Quando você olha para trás, Amém. e vê o que aconteceu, as coisas que você acertou, as coisas que acertaram com você, as coisas que você errou e as coisas que erraram com você. Você tira as lições e está bem com o seu passado? Ou você está vivendo do passado ainda? Irmãos, é muito importante, tudo que eu vou falar daqui para frente, se você não está bem com você mesmo, você tem que pedir ajuda. Para você aprender a valorizar você mesmo. Não importa o seu nível social, quanto você tem de dinheiro, quanto você tem de idade, não importa de onde você é, não importa o que aconteceu, você tem uma história valiosa, que é sua. Isso mesmo. Que você tem que dar graças a Deus. Lembrando que Deus, a Bíblia fala que Deus sabe tudo que você faz, quando você acorda, Ele conhece cada parte do seu ser. Se você ler o Salmo 139 inteiro, você vai ver que Deus conhece você profundamente. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então você tem lidado com a sua história, com o seu passado? Se vira e mexe quando você está sofrendo, está caindo em depressão por causa do passado, eu quero chamar você a buscar ajuda. Resolve o seu passado. Eu tive problemas no meu passado também. Problemas emocionais. Eu tenho um olho, se você reparar, tem um olho que é maior que o outro. Deus não me fez assim não. Foi problemas emocionais. Sem saber. O pessoal até brinca comigo assim, né? Que às vezes eu estou de olho, estou de olho.
Não, o meu é natural. Só é um pouco maior que o outro. Eu tive problemas emocionais, minha tireoide se perdeu aqui na função dela, e eu tive problemas de mal de Graves. Meus olhos bugalharam, eu teve uma época que engordei, emagreci primeiro bastante, depois engordei bastante, tive que usar corticoide, porque eu não soube lidar com as minhas emoções. Hoje, graças a Deus, eu estou bem mais maduro com relação a isso, a entender que certas coisas são minhas e certas coisas não são minhas, a perdoar o passado e entender que isso fez parte da minha história para ser o homem que eu sou hoje. Então, a sua história serviu para fazer você ser a mulher e ser o homem que você é hoje. Então, seja lá, se você sofreu ou não, agradeça a Deus. É a sua história. Eu dou um desafio para você. Escreve no seu caderno, quando você chegar em casa hoje, depois que você tomar seu banho, depois que você pisar nessa lama aqui para ir embora, você vai estar toda suja de lama. Chega em casa, toma o seu banho, olha no espelho e faz uma declaração de amor para você mesmo. Fala para você mesmo quanto você ama você mesmo. Elogia você mesmo. Elogia seus cabelos. Paulo não vai poder fazer isso, né, Paulo? O Jean também, alguns outros aqui, mas elogia sua careca. Elogia o seu corpo, é o seu corpo. É você. Agradeça a Deus por você, obrigado, por você ser você. Amém? Segunda coisa, se nós queremos, então isso faz parte da maturidade, irmãos. Se nós queremos crescer em maturidade, primeiro você tem que estar bem com você mesmo. Amém? Se você precisa de um psicólogo, sabe, há uns anos atrás, por causa da nossa imaturidade, a gente abominou a psicologia. Hoje eu entendo que a psicologia é uma ferramenta. Se nós usarmos a psicologia com o que nós sabemos da Bíblia, pode nos ajudar muito. Então, se você precisa de um psicólogo, não se sinta, eu sou louco, pensava isso no passado, não, eu sou louco, se eu for fazer isso eu vou me taxar de loucura. Não. Lógico que você tem que saber que a solução sempre está nas decisões espirituais, mas às vezes a gente dá uns nó na nossa vida, e a gente precisa de ajuda para tirar esse nó. Então, procure ajuda se for preciso. Eu aconselho a você procurar, se você precisa, de alguém que tem fundamento cristão, psicólogo com fundamento cristão, para você não ouvir besteiras por aí. Tem muita besteira que falam também, né? Então, primeira coisa, esteja bem com você mesmo. Relacionamento com você mesmo. Segunda coisa, que está muito ligada com a primeira, é o relacionamento com Deus. Porque se você não está bem com você mesmo, você não vai conseguir se relacionar com Deus. E às vezes você precisa buscar Deus para você ficar bem com você mesmo também. Então uma coisa está ligada na outra, para você poder trabalhar. Então, segunda coisa, relacionamento com Deus. Vamos lá em Salmo 63. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Nós cantamos esse salmo aqui várias vezes. Salmo de Davi. Salmo 63, versículo 1. Você está aqui comigo? Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Sua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade, e levantarei as mãos a Ti em oração. E aí continua, você pode ler depois o salmo inteiro. Mas Davi está expressando aqui o amor dele a Deus. O quanto ele ansiava estar com Deus. O quanto ele estava buscando conhecer a Deus. O quanto ele estava querendo estar íntimo com Deus. E a minha pergunta aqui, irmãos,
Davi conhecia muito a Deus. A minha pergunta é: e você? E nós? Quando você olha para trás, do último retiro que você esteve, para hoje, você consegue enxergar um crescimento na sua vida com relação ao quanto você conhece mais a Deus? Você conhece mais a Deus hoje do que você conhecia o ano passado? Você conhece mais a Deus hoje do que você conhecia quando você se tornou um cristão? Ou de 5 anos atrás? Sabe, isso é fundamental para não ficarmos presos nos legalismos que a gente constrói, para não termos a visão errada de Deus. Maturidade também é você crescer no seu relacionamento com Deus, do quanto você conhece mais a Deus, do quanto você entende como Deus trabalha, o quanto você entende da graça de Deus. Como está o seu conhecimento de Deus? Você está vivendo a liberdade com responsabilidade? Amém. Bom, isso aí. Sabe quando nós não somos maduros? E aí, Fátima, beleza? Saudade de você, meu Bom te ver aí, viu? Bom te ver também. Quando você vive na liberdade, se você não é maduro, a gente tende a ir para os extremos. Vivemos no legalismo. Não pode nada. Eu estou guardando um raio do céu. Pequei, Deus vai mandar um raio do céu na minha cabeça. Aí você, de repente, vê que não é isso e vai para o outro lado. Posso tudo agora. Deus vai me perdoar mesmo. Posso viver aqui tranquilamente. Se você anda nos extremos, é sinal que você não é maduro com Deus. Você não precisa de uma aula maravilhosa para você crescer em conhecimento de Deus. Você precisa ler sua Bíblia. Buscar sua Bíblia. E digo mais, tome cuidado com tudo que você vê na internet. Hoje você vai lá, entra na internet, a aula de não sei de quem, a aula de não sei de quem. Toma cuidado, viu? Tem muita porcaria também aí. Peça conselhos das pessoas que estão ao seu redor. Tem muita doutrina falsa sendo espalhada por aí. Mas se você for criterioso com a palavra de Deus, você vai conhecer mais a Deus. Amém. E você vai ter mais maturidade no seu relacionamento com Deus. Amém? Irmãos, eu tenho vivido a melhor fase da minha vida cristã por estar entendendo melhor as coisas de Deus. E eu queria meu desejo é que cada um de nós possamos ter essa alegria de ser maduros no nosso relacionamento com Deus. Falar com Deus como um amigo. Ter o temor de Deus devido de termos a palavra de Deus viva em nossa vida. Isso é maturidade espiritual. E a outra coisa que eu quero falar que tem a ver com nossos relacionamentos, a maturidade do nosso relacionamento. Então eu falei aqui, primeiro, você se relacionando com você mesmo, gostando de você, se entendendo a sua história, apreciando a sua história, e todo mundo aqui é igual perante Deus, mas cada um aqui é diferente, porque tem a sua parte especial que Deus permitiu você ter, sua história. Falamos aqui sobre o relacionamento com Deus. Então, não espere alguém ficar dando bronca em você porque você não está lendo sua Bíblia. Não espere alguém ficar ligando para você. Busque a Deus, cresça no conhecimento de Deus. Precisamos de mais homens se levantando, homens que queiram assumir responsabilidade na igreja, mulheres também servindo com o melhor que vocês têm. Mulheres, o seu papel é fundamental na igreja. Nós homens não somos nada sem vocês, nos apoiando, estando conosco, fazendo o seu papel. Seu papel é hiper importante. Eu sei que Deus quer usar muitas mulheres da igreja. E agora, a parte que talvez pegue mais no calo agora. Se nós queremos crescer em maturidade, nós precisamos queremos ter maturidade no nosso relacionamento uns com os outros. Ai, agora pega, a coisa pega aqui agora, hein? Relacionamento comigo, beleza, com Deus também, mas agora falar um para o outro. A coisa agora não é fácil, né? Vamos ter que um pouco, né? Bom, para a gente ter bons relacionamentos uns com os outros, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Primeiro,
Vamos abrir aqui em 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João. Capítulo 1, versículo 5. Bom, se nós queremos ter bons relacionamentos uns com os outros, construir amizades maduras, ter expectativas maduras uns dos outros, precisamos ter em mente uma grande verdade libertadora para cada um de nós, que é o que está aqui, ó, no versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim: Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Amém. Versículo 8: Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa, e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados, e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Sabe qual é a grande verdade que nós vemos aqui, irmãos? É que nós somos farinha no mesmo saco. Usando português, claro, somos farinha do mesmo saco. Ou seja, todos nós aqui somos pecadores. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Apesar de Deus estar chamando você a amar você, a apreciar a sua história, mas cada um tem uma história incrível, cada um tem uma vida incrível, você é uma pessoa incrível para Deus, mas todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Não importa o que você faça na igreja, não importa a sua profissão, não importa a sua situação financeira, diante de Deus, ninguém aqui é melhor que ninguém. Amém? Amém. Somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos olhar para o irmão e entender: ele é tão pecador quanto eu. Nós carecemos da misericórdia de Deus, e se somos pecadores, precisamos de ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia conosco. Amém? Amém. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Uma outra escritura que eu quero ler para vocês é Mateus 15, 19. Abre aí, por favor, comigo. Mateus 15. Mateus 15, 19. Aqui, não. Mateus 15, versículo 19. Diz assim, ó: Mas o que então, vamos no versículo 15. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando para nós que, em outras palavras, cada um de nós aqui tem uma caixinha dentro de você de maldade. Eu tenho essa caixinha de maldade chamada natureza humana. Sabe, se você acha que quando você foi batizado, a natureza humana sumiu, essa caixinha foi jogada fora, você está enganado.
Você entrou na piscina, a natureza humana estava com você. Você saiu de lá, ela continua com você. A única diferença, ou a maior diferença, é que você agora tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem irmãos incríveis para te ajudar, e você agora faz parte da família de Deus, e Ele te deu salvação, não porque você merece, porque Ele é misericordioso, mas você sai de lá com a caixinha de maldade dentro de você. Quer ver? Vou te mostrar como ela está aí dentro. Quando alguém fecha você no trânsito, o que você pensa? Aqueles 2 segundos que você pensa, o que sai de você? Você fala assim, ai que fofo, Deus te abençoe. É isso que você fala? Naqueles 2 segundos? Talvez depois de 5 minutos você fala isso, mas naqueles 2 segundos o teu sangue sobe. Você quer, se você puder naqueles 2 segundos, pegar aquele cara, sentar com ele e falar assim, ó, dá esse carro aqui, você não merece dirigir. Sua natureza humana sobe, o sangue sobe, não é? Quer ver outra coisa? Quando alguém chega para você no convívio e aí te corrige na lata assim, ó, pá! Aqueles 2 segundos iniciais, o que você pensa? Quem é essa pessoa para falar isso? Você fala, ah, nossa, que delícia. Você sabe que a Bíblia fala que é bom a gente gostar da correção, ou procurar receber a correção quando é feita com amor, mas a nossa natureza humana não gosta de ser corrigida. É uma pequena amostra, e eu poderia aqui falar várias outras coisas, dessa caixinha de maldade que você tem dentro de você. Está aí dentro. Por isso Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que, através do fortalecimento espiritual que nós podemos ter, nós possamos controlar. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito dá alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio, para você controlar, para você dominar essa caixinha de maldade dentro de você, manter ela fechada lá, ou se sair você pegar rapidinho, bota lá dentro, tranca de novo. Não é à toa que alguns que se afastam do convívio, se afastam, para de ler a Bíblia, para de orar, para de ter um relacionamento com Deus. Quais são as primeiras coisas que começam a acontecer? A pessoa começa a cair em pecado, porque a natureza humana abre a caixinha lá e vai saindo. Sabe também em Tiago 1, vamos ler juntos aqui em Tiago 1. Vamos lá, meu irmão. Abre comigo em Tiago 1, versículo 12. Vamos lá. Você está comigo aí? Também se não tivesse, não pode correr, né? Vai, Marcelo. Tiago 1, versículo 12. Posso ler? Diz assim, ó, feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Amém? Amém. Porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esse desejo faz com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Olha só, esse trecho aqui, domingo eu preguei lá na igreja de São Paulo e eu usei essa escritura. Eu olho para essa escritura e eu imagino uma escada. A escada para o pecado. Como ela funciona? A Bíblia fala aqui em Tiago 1, versículo 12, a gente acabou de ler agora, que primeiro que Deus não tenta ninguém. Então se você for tentado, pode ter certeza, não é Deus que está fazendo você ser tentado. A Bíblia fala, Deus não tenta ninguém. Provações são outras coisas. Ele fala, feliz aquele que fica fiel nas provações, beleza? Mas tentação, não é Deus que coloca.
Se você está tentado com uma mulher no trabalho, com um homem no seu trabalho, está tentado a ter raiva, tentado a ser desonesto, pode ter certeza, isso não vem de Deus. Amém. Certo? Então, quando vem as tentações, a Bíblia fala que Satanás usa as tentações para mexer com essa caixinha que eu falei, que está dentro de você. Porque ele gera duas palavrinhas aqui que nós vimos aqui, duas coisas: atração e engano. Nós somos atraídos, e se nós deixarmos, nós somos enganados. É isso que o pecado faz. Ser atraído, você deixou, né, a sua maldade, o sentimento mal dentro de você, ser atraído. Aí você começa a pensar: talvez não seja tão ruim assim, mas talvez uma vez só não vai ser problema. E aí você começa a se enganar, e aí você vai descendo a escada. O próximo passo é você cair no pecado. Fez uma vez, aí você fala: não, mas eu não vou falar, não vou, eu vou mudar isso aqui sozinho, estou com vergonha de falar, buscar ajuda. Aí passa um tempo, você faz outra vez, e aquilo vai se repetindo, torna um hábito. E aí sabe o que acontece? Você vai descendo a escada. O último degrau é a morte. Então ninguém cai da noite para o dia. Outra pessoa caiu no pecado. Somos atraídos, enganados, porque temos essa caixinha. Satanás, ele é esperto. Sabe a única coisa que ele faz? Ele sabe que você tem essa caixinha dentro de você, e ele faz você se aproximar. Ele usa essa caixinha aí, se você deixar, claro. E ele usa os maus desejos que estão dentro de nós. Sabe como você quebra isso? Aí entra a maturidade nos relacionamentos. Sabe como você quebra esse processo demoníaco que bate na nossa porta? Tem até aquela música que a gente canta, né? Que todo dia o pecado vem, me chama, né? Já cantou essa música, né? Todo dia as tentações vêm, me chamam, as propostas vêm, me chamam. E qual é o refrão da música? Mas eu escolho Deus. Então, como é que a gente quebra esse processo demoníaco na nossa vida? Tiago 5,16. Quem fala: confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A oração de uma pessoa piedosa tem muito poder. Tiago 5,16 é a ferramenta da maturidade, eu considero. Que primeiro, nós precisamos entender que todos nós somos pecadores. A Bíblia fala na escritura de 1 João, que se nós falamos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então nós somos pecadores. Então precisamos, para não cairmos nesse degrau rumo à morte, à distância de Deus, nós precisamos confessar nossos pecados. Mas confessar os pecados, não é chegar lá, eu vou confessar os pecados aqui e tal, ficar com a consciência tranquila. Não é para isso. A Bíblia fala para que serve a confissão de pecado. Primeiro você confessa a Deus, você se resolve com Deus, mas você precisa confessar para alguém conhecido, alguém que você confia, algum irmão maduro, que não vai sair falando a sua particularidade ali, que vai te respeitar e vai te ajudar. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, que você precisa de ajuda para não continuar fazendo. E segundo, que você precisa de oração. E uma pessoa orando por você, especificamente sobre aquela situação, tem muito poder. Então, irmãos, eu não sei se nós temos algumas horas aqui ainda, antes de você ir embora, mas se você tem algo que você não está lidando no seu coração, você está se enganando. Não, você quer resolver sozinho. Mas eu tenho vergonha. Olha, a vergonha maior é você se afastar de Deus, e o pecado amadurecer
confesse enquanto o pecado ainda não é maduro. É você buscar ajuda. E o irmão e a irmã que está recebendo essa conversa, seja maduro. Para você entender, nós somos pecadores. O irmão chega para contar com você, confessa o pecado e fala: meu Deus, preciso falar com os líderes. Aí eu não sei mais quem que é, quem está pecando aí, se é a pessoa que está falando, ou se é a pessoa que está ouvindo. Nós precisamos ser maduros, irmãos, somos pecadores. Não existe pecado nesse mundo que alguém já não tenha cometido. E não existe pecado nesse mundo que alguém arrependido, que Deus não perdoe, estenda as mãos e tenha misericórdia. Mas nós precisamos de ajuda. Precisamos de alguém pegando na nossa mão, alguém que você confia, que é seu amigo, e te ajuda a dar os passos de volta na escada. Fazer você subir a escada novamente. Muito bom, Marcelo. Amém? Isso é maturidade. É verdade. Isso é maturidade. Se você é uma pessoa que busca ajuda, abre o seu coração, seja lá o que for que está acontecendo, é sinal de maturidade espiritual. Se você que é a pessoa que recebe o irmão ou a irmã que está confessando um pecado, e você demonstra amor e misericórdia, também é maturidade. É sinal de maturidade. Se você não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer para ajudar, pelo menos ore. Se a coisa é muito complicada, fale com o irmão. Se você pode buscar ajuda, que ela concorde, que ele concorde. Mas, irmãos, isso é sinal de maturidade espiritual. Amém? Para terminar, então, se você está... Vamos recapitular aqui, ó. Você tem um bom relacionamento com você mesmo. Isso é sinal de maturidade. Lembra de olhar no espelho hoje? Fazer declaração de amor? Não exagera, tá? Se você entende que maturidade espiritual é você crescer no seu entendimento de Deus, no seu relacionamento com Deus. Se você está fraco na sua absorção das coisas de Deus, pede ajuda, mas dê passo de crescimento no seu relacionamento com Deus. Falamos agora do relacionamento com as pessoas, de você olhar um para o outro. Todos nós somos iguais perante Deus, somos pecadores, precisamos de ajuda e precisamos confessar nossos pecados. Eu, o Jorge, o Héctor, nós nos encontramos de 15 em 15 dias para confessar pecado. Andamos no parque. O Edson às vezes também participa, algumas vezes nas nossas reuniões. A gente está falando de pecado, falando de outras coisas também, mas a gente decidiu, vamos andar e vamos usar esse tempo para falar de pecado. Um dia sou eu, um dia é o Jorge, um dia é o Héctor. Tem sido maravilhoso, tem sido refrescante. Então eu queria chamar você, faz parcerias, convida os irmãos, vamos andar de tempos em tempos aqui, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, vamos sentar aqui para falar de pecado e perdoar um ao outro, se o pecado for com relação a um ao outro, orar um pelo outro, ajudar um ao outro e sair leve, sair perto de Deus. Amém? Para terminar, você está lidando com essas coisas, estão andando na luz. Então, outra coisa que eu queria chamar cada um de vocês aqui é a gente ter expectativa certa com relação um ao outro. Porque isso também é um dos problemas que acontece no nosso convívio, né? Eu queria abrir com vocês em Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Versículo 7. Se nós queremos ser maduros no relacionamento uns com os outros, além de entender que nós somos pecadores, que nós precisamos estar na luz, a gente precisa ser maduro para lidar com o pecado uns dos outros. A gente tem que entender também ter expectativa certa uns com os outros. Aqui em Ezequiel 33, versículo 3. 7, desculpa.
7. Você pode ler o capítulo inteiro depois, se você quiser, do versículo 1 até onde eu vou terminar aqui. Mas aqui fala assim no versículo 7: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Sabe, irmãos, isso aqui é um princípio que nós temos que estar claro na nossa cabeça. O princípio de aconselhar e influenciar. Nosso papel, nossas relações uns com os outros, é de aconselhar e de influenciar. Nós não temos o poder de manipular, não podemos manipular as pessoas. Alguns sabem já dos malefícios que já causou essa prática no passado. Não podemos manipular, não podemos mandar em pessoas, não podemos obrigar ninguém a fazer nada. Nosso papel é aconselhar e influenciar, para que as pessoas façam por convicção e amor a Deus. Sabe, isso parece muito simples, mas não é. Porque às vezes você está lá aconselhando o irmão ou a irmã, e aí ele vai e faz exatamente o contrário que você aconselhou. Aí volta com aquele galão na cabeça desse tamanho. E você não pode falar, eu falei? Dá uma vontade de falar, né? Tá vendo? Você não me ouviu? Quantas vezes eu fiz isso com meus filhos? Mas o que te aprende com o filho pródigo? Com o pai do filho pródigo? Abrir os braços, esperar o tempo de cada pessoa. Não estou falando que a gente tem que tolerar pecado. A Bíblia ensina claramente como a gente lida com o pecado em Mateus 18. Eu estou falando do processo de crescimento, do aconselhamento, as nossas relações de ajudar um ajudando o outro. A gente tem que ter paciência um com o outro, entendendo a limitação que cada um tem, dando o nosso melhor, esperando o tempo. A semana passada nós tivemos um tempo, eu e a Rosângela, com um casal. Nós aconselhamos, eles estavam muito mal no casamento, quase separando. E eles estavam, nós entramos lá, várias conversas, tinha coisas seríssimas no relacionamento deles. E eles lidaram, eu paguei do meu bolso um tratamento psicológico para ele, que eu acreditava que isso ajudaria ele também, e sempre estando com ele também. E eles mudaram, começaram a ter um casamento super legal, mas desapareceram de nós. Estavam na igreja, a gente ia para o caminho, eles viravam para o outro. A gente chamava, oi, tudo bem? Resposta, tudo bem. Eu falei, puxa, mas será que está acontecendo? E passou o tempo, marcamos um tempo com esse casal, depois de um certo tempo, quase um ano, marcamos um tempo com esse casal. Não, eles ligaram para nós e marcaram conosco. E aí vieram pedir perdão pela distância, e começaram a relatar cada coisa que eles mudaram, cada coisa. E eu e a Rosângela saímos de lá, falei, glórias a Deus, amém. Vale a pena esse trabalho, amém. Porque eles mudaram tanto no casamento deles, tomaram decisões incríveis, e vieram pedir perdão. Nós não estávamos procurando você, porque estávamos com vergonha. Esse é o sentimento que dá no nosso coração. Então a vergonha, tudo bem, eu sei que você tem, é a natureza humana, mas lida com ela. Agradecemos tanto esse casal, falou, você não sabe o bem que você fez para nós agora. Em ver você se transformar, aumentou a nossa fé. Então, mas eles tiveram que ter o tempo deles. Tiveram que ter a misericórdia. Eu tive várias vezes vontade de chamar eles para uma conversa. Mas eu falei, não, deixa Deus está trabalhando lá. E eu via alguns passos que eles estavam dando. Mas todos têm seu tempo. E eu não estou falando aqui para você não lidar, não estar com as pessoas, sim, mas tenha misericórdia e tenha paciência. Amém? Aí nós ajustamos as nossas expectativas. E a última coisa que eu queria falar com você
tem muito a ver com esse grupo aqui, é que a felicidade não está em casar. E eu estou bem no meu casamento, tá? Você vai entender o que eu vou falar agora. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículo 25. 1 Coríntios 7, versículo 25. 1 Coríntios 7, versículo 25. Conselho para pessoas solteiras e viúvas. Vamos lá. Versículo 23. Para os solteiros, vamos no versículo 25. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Quem falou isso? Paulo. Você respeita o que Paulo fala? Sim. Quer saber uma coisa? Eu concordo com Paulo. É minha opinião também. Casei. Não estou fazendo apologia a não casar. Eu estou querendo dizer que a felicidade não está no casamento. Se você está buscando felicidade, agora se eu casar, minha vida vai mudar. Se eu encontrar aquele irmão maravilhoso, inteligente, espiritual, eu vou estar feliz. Não existe, porque só tinha um e esse um era eu. Acabou. É ou não é, Rosane? Concorda comigo? Depois você me ajuda aí, tá? Vamos lá no versículo 26. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, não está difícil os tempos que a gente vive, irmãos? Eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure separar dela. Se é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia e cada dia que terão na vida de casados. Talvez Paulo exagerou um pouco aqui. Talvez Paulo tenha passado um pouco da conta, né? Mas nós precisamos concordar com uma coisa. A vida de casado é maravilhosa. Eu sou super grato à minha esposa. Eu não sei o que eu seria se não fosse ela na minha vida, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. A gente não pode depositar a nossa alegria, a nossa felicidade no casamento. Sabe por quê? Porque um dia minha esposa pode morrer. Um dia eu posso morrer. Eu fiz 52 anos semana passada. Depois dos 50 você fica feliz, mas também você fica preocupado. Ainda mais jovem, né? Se bem que a semana passada uma senhora cruzou comigo no elevador e perguntou minha idade, minha vizinha. Eu falei, tenho 52. Ela falou, nossa, você é uma criança. Legal essa vizinha, né? Sabe quantos ela tinha? 82. Mas olha, se você, Deus abençoar você com uma pessoa que ame a Deus, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e é a pessoa que você está crescendo em sentimento, levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. Calcula, porque a vida de casal também não é fácil. Se já está difícil com você, imagina com outra pessoa. Vocês vão desfrutar do mesmo teto, você vai ver os defeitos. Vou te falar algo que é real. Você só vai conhecer a pessoa profundamente quando você morar com ela. Então, o namoro é uma preparação para você conhecer as coisas principais, especialmente se esse homem ou se essa mulher ama a Deus.
Porque se ele amar Deus e ela amar Deus, o resto, ó, você tira de letra. Certo? Mas o que não podemos fazer, se nós queremos ter relacionamentos maduros, é você, já vi acontecer várias vezes isso, você cresce em sentimento com uma pessoa, seja ela cristã ou não, e aí você tem na sua consciência, ela precisa estar com Deus, ela precisa amar Deus, aí você traz ela para a igreja, ou ela ou ele, e aí você pega um irmão ou uma irmã e fala, transforma ele no cristão. Faz esse homem, essa mulher estudar a Bíblia. Sem dúvida, olha, eu não estou fazendo isso por você. Deus pode agir de qualquer forma. Eu já vi situações na igreja onde uma pessoa chegou, a irmã era cristã, e ela trouxe alguém de fora, esse cara estudou a Bíblia, foi batizado, é mais cristão do que a irmã hoje. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas um grande engano, irmãos, é a gente andar crescendo em sentimento com uma pessoa sem saber se ela ama a Deus. O risco é muito grande. Sabe, eu já vi uma irmã uma vez, chegou para mim, e ela sempre tinha isso, ela saía, ela ia encontrar, ela conhecia alguém fora, aí trazia para a igreja, aí ficava me ligando, Marcelo, estuda a Bíblia com ele. Marcelo, você vai estar com ele essa semana? Mas ele não quer estar comigo. Não, liga para ele, marca com ele. Aí ia lá, marcava com ele, estudava a Bíblia, o cara não queria nada com nada. Aí estudava a Bíblia e tal. Aí não era. Aí ela sofria. Aí passavam uns anos, vinha outra pessoa. Aí com tanto que falou, acabou casando com essa pessoa. A pessoa veio para a igreja, chegou até a estudar a Bíblia, foi batizado, porque também, irmãos, a gente não tem bola de cristal. A gente vai fazer o trabalho ali, a gente vai ajudar a pessoa, mas a pessoa tem que ser sincera com Deus. Passou alguns meses depois do casamento, essa pessoa abandonou a Deus, e hoje ela é esposa de marido não cristão. Então, qual foi o erro? Foi crescer em sentimento primeiro. Antes de saber se a pessoa ama Deus. Se ele ama Deus, se ela ama Deus, não importa se é gordinho, se é magrinho, se é careca, se é cabeludo, se ganha 20 mil reais, se ganha mil reais, não importa. Ama Deus, vai dar certo. Deus vai encaixar aí, vocês vão saber como lidar. Deus vai abençoar esse relacionamento dos dois. Mas tem que amar a Deus. Põe isso na sua cabeça. Ela tem que amar Deus, você tem que amar Deus. Olha, eu sou casado há 28 anos. A minha esposa, posso falar? É filha de alagoano. Eu sou filho de cearense. Já imagina aí que a peixeira vai faísca, né? Se não é o Espírito de Deus na nossa vida, eu compartilhei hoje no culto. No meu primeiro ano de casado, a Rosângela me irritou tanto que eu dei um murro. Não foi nela não, tá? Eu dei um murro na porta do guarda-roupa de casa. Quase. Aquele dia eu falei, eu preciso de ajuda. Aí eu fui atrás, confessei meu pecado, recebi ajuda. Ela também recebeu ajuda, porque ela estava me tirando sério. A Rosângela, quando ela casou comigo, a parte dela que mais cresceu foi o bico. Porque quando a gente brigava, ela ficava de bicuda. Eu perguntava, o que você tem? Nada. Para a gente aprender a desenvolver um diálogo, precisa receber ajuda. Mas sabe o que nos manteve firmes no casamento, resolvendo as questões? Foi que ela amava Deus, mais do que a mim. E eu aprendi a amar Deus mais do que ela. E esse é o segredo, se você quer ser abençoado um dia com uma mulher ou com um homem, e você vai viver o resto da sua vida. Mas também, se não acontecer, é ótimo ser solteiro também. Quem falou que para você ser feliz, alcançar a felicidade suprema, você precisa estar casado? Você pode ser feliz solteiro também.
Olha, Paulo estava tão convicto disso que ele até exagerou aqui um pouquinho, né? Você pode ser feliz solteiro. Sabe, se você... Abre teu coração, sabe o que eu faria? Se eu fosse solteiro? Eu oraria a Deus. Deus, coloca alguém na minha vida. Alguém que vai amar a Deus. Eu escreveria nas minhas orações a pessoa que eu gostaria que Deus colocasse no meu caminho. Coloque nas suas orações. Liga o radar. Não adianta você colocar nas suas orações e você não tem saída, você não tem convívio, fica em casa. Então, você coloca nas suas orações, liga o radar, que às vezes Deus está colocando na sua frente e você não está nem vendo. Liga o radar e espera Deus confirmar. Se Deus não confirmar, fique feliz também. Porque às vezes, irmãos, alguns casam e sofrem mais do que se ficar solteiro. Estou falando isso porque eu tenho lidado com vários casamentos na igreja. E alguns porque não amam a Deus profundamente ou não lidam com o caráter, sofrem muito mais do que se fosse solteiro. Então você está feliz como solteiro? Está perto de Deus? Amém. Então o casamento para você tem que ser um upgrade, não um downgrade, um upgrade. Amém? Amém. Se vier, amém, glória a Deus. Se não vier também, fique em paz, viva a sua vida. No céu ninguém vai casar mesmo, certo? A Bíblia fala que ninguém vai casar no céu. Se você casar, tenha uma vida excelente. O ano passado vários solteiros casaram, né? O Pedrão lá da Zona Leste casou com a Thelma, né? O Julião casou também, né? Faz 10 anos, né, Julião? Quem mais casou? Semana retrasada, o Fabinho lá do Leste casou, com a Sueli também, né? Esse semestre eu vou fazer 5 casamentos lá na Zona Leste. Estou virando o casamenteiro da Zona Leste. Luciano Aquino, o solteiro mais antigo de São Paulo, casou ano passado. Seresteiro, ele mais do que qualquer um aqui fez serenata aqui, mais do que qualquer um aqui. Hein? Então. Eu queria dizer para você, irmãos, não pense que casar vai ser a solução. Casar é uma bênção quando os dois amam a Deus, tem um namoro puro, um namoro que agrada a Deus. Vocês casam amando a Deus, colocando o reino em primeiro lugar. Olha, agora nossos filhos cresceram, já estão vivendo a vida deles. Está eu e minha esposa em casa. Meu apartamento faz eco agora. A gente fala em casa, lá faz eco. Mas sabe, tem sido a melhor fase da nossa vida. Porque eu estou amando essa mulher mais que nunca agora. A gente tem mais tempo para passar juntos. A gente tem mais tempo para servir as pessoas também. Mas eu fico pensando, se a gente não tivesse colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou tivesse colocado os filhos em primeiro lugar, hoje eu olharia para ela e falaria: e agora? O que a gente vai fazer? Né? Mas a gente tem crescido em amor, em relacionamento, nossa intimidade. Por tudo isso eu aprendi na igreja. Aprendi a colocar o reino em primeiro lugar. É infalível. Colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida é sinal de maturidade espiritual. Amém, irmãos? Espero que eu tenha encorajado vocês, eu tenha animado você a ser uma pessoa mais madura espiritualmente. Não esquece de chegar em casa, olhar no espelho, fazer declaração de amor para você. Se você tem coisa que você não está lidando no seu coração, aproveita aqui, abre o seu coração, confessa seu pecado, busque ajuda. E se Deus abençoar você com alguém que ama a Deus também, amém, estaremos lá para prestigiar seu casamento. Se você não casar também, glória a Deus, a igreja também precisa de solteiros também. E ser solteiro no reino de Deus é incrível.
Amém? Vamos orar.